Olá, tudo bem? Aqui é o professor Robson, né? A gente vai, então, dando seguimento aí às nossas aulas que a gente está tendo. O pessoal aí do terceiro ano é a primeira aula que nós vamos ter nesse modelo online, né? Só para esclarecer, então, nós vamos trabalhar, pessoal, a frente 2 que nós temos lá as noções básicas de cartografia. No caso aqui, não é mais cartografia, né? Noções básicas de geologia. Então, a unidade 3 e a unidade 4. Ok? Então, se você quiser acompanhar aí, tem algumas questões que eu vou deixar disponível na trilha, né? Mas também você tem a apostila para você seguir, ok? Então a aula de hoje aí nós temos aí tempo, relevo, rochas, minerais, né? E solos. Se Deus quiser a gente consegue fechar tudo aí o mais rápido possível. Então vamos entender um pouquinho, pessoal, a questão do tempo, né? Então vejam, quando a gente pensa no tempo, pessoal, tem que lembrar o seguinte: a nossa contagem de tempo é um pouquinho diferente, né, da contagem de tempo da Terra. Então existem uma série de formas de contar, né? Como assim? Bom, em primeiro lugar, pessoal, a gente precisa entender o seguinte: o tempo contado, né, nós contamos o tempo a partir da experiência humana. Né, e os seres humanos eles têm aí algo em torno de 2,4 milhões de anos. Então a gente pensa o seguinte aí, é muito tempo? Para a vida humana isso é muito tempo. Né? Então quando eu penso aí em talvez aí 10, 20, 30, 40 anos, né? Para mim, para a minha vida é muito tempo. 100 anos, imagina, 100 anos aí é uma vida toda, né? Para alguém que consegue viver bem, vai viver 100 anos. Então veja, é o tempo contado a partir da experiência humana, né? Mas quando nós nos deparamos com a experiência da Terra, ou com o tempo contado a partir da formação da Terra, nós vemos que 100 anos é uma coisa muito inexpressível, né? Na verdade, pessoal, nós consideramos como moderno tudo o que aconteceu nos últimos 65 milhões de anos. Olha que coisa, né? Então vejam, dessa forma, pessoal, a gente pode dividir o tempo contado, né, no que a gente chama então de tempo geológico e também o tempo relativo. Né? Então, o tempo relativo em relação à vida humana e o tempo geológico em relação à idade ou à formação do nosso planeta. E veja, como a nossa Terra, né, o nosso tempo, ele é contado a partir de, né, anos, meses, semanas, né? Assim também a Terra também tem o seu calendário que nós vamos chamar de tabela de tempo geológico. Só que no caso da Terra, né, no caso aí do nosso planeta, nós vamos dividir então esse calendário em éons, eras, períodos, épocas e idades. Okay? Nós vamos trabalhar todos eles, mas vamos dar pelo menos uma geralzona aí e entender um pouquinho como é que acontece essa escala de tempo. Né? Sei que essa aqui é um pouquinho mais complicada, mas fica aí a dica, depois eu vou mandar também em PDF esses slides aqui, mas queria que vocês observassem então a configuração. Então essa aqui é uma configuração de uma tabela geológica, né? Você vai perceber que ela tem uma série de informações e fica até difícil, né, trabalhar. Eu sempre trabalho com a simplificada, que é mais fácil, e essa aqui talvez para nós fique mais fácil, porque ela só trabalha assim, éons, eras e períodos. Então vejam, pessoal, o que nós temos quando a gente chama de éons? Né? Então esses grandes momentos, né, as grandes concentrações, ou melhor, perdão, os grandes grupos, né, de anos, o grande período que nós vamos ter, né? Então nós temos lá o radiano, o arqueano, proterozoico e fanerozoico, né? E dentro desses éons nós temos as chamadas eras, né? Bom, vejam, vamos entender um pouquinho como é que funciona. Então o radiano que vocês estão vendo ali embaixo, né? Na parte inferior do vídeo de vocês, é o período em que a Terra estava então se resfriando. Quando a Terra começa a se resfriar, nós não temos ainda uma atmosfera muito bem arrumada, nós não temos ainda o solo consolidado, as rochas ainda eles estão em estado de ebulição, né? Tem lava, né? Então explosões acontecendo, muito enxofre, né? Sendo na atmosfera e tudo mais. Então vejam, nós temos escuridão, nós temos enxofre, nós temos fogo. Né? Provavelmente isso te lembra muito a personificação do inferno que nós temos, né? Que aprendemos nas religiões católicas, entre outras aí, né? Nas religiões cristãs, nós vemos a personificação, a ideia do inferno. E veja, e é isso mesmo, né, pessoal? A ideia ali vem do rei do inferno, né? O Hades, né? Então a gente tem lá o radiano, né? Seria esse momento em que a Terra ela tem essa configuração muito diferente do que nós temos hoje, né? Então vejam, assim que então, nós tivemos a consolidação, o resfriamento da crosta terrestre, né? Nós vamos ter um outro momento, pessoal, que é quando então se formam, a atmosfera começa a se formar, né? Então você vai ter já chuva, vai chover muito, um verdadeiro dilúvio ali, né? Se estima aí de uma chuva de 10 milhões de anos, que vai encher as grandes crateras, as áreas mais baixas, e vai formar os oceanos, né? E na formação dos oceanos também muitos nutrientes, né? Aquela sopa nutritiva capaz de gerar vida. E aí você tem os professores, né? O Murilo dando aula de biologia aí, dá show nessa hora, né? Falando sobre
a biogênese e tudo mais, mas para você gerar a vida, né, a vida que nós conhecemos, foi necessário então esses nutrientes na água, né, e além da energia e tudo mais. Então isso vai acontecer no radiano. Né? Depois nós vamos ter, pessoal, o chamado proterozoico. Né? Proterozoico você já tem algumas formas de vida mais simples primeiro, né? Então os seres unicelulares, né? Sem organização nuclear ainda, né? Então todo o material genético disposto no citoplasma, parado no citoplasma, mas a vida começa a evoluir, pessoal. Então veja, né? Esses primeiros momentos aí, então o radiano ele vai ter aproximadamente aí de 4,6 bilhões de anos até 3,5 bilhões de anos, ó, bilhões, tá? Depois o arqueano, né, começando aí então de 3,5 até 2,5 bilhões de anos, né? E aí o proterozoico de 2,5 bilhões de anos até 542 milhões de anos. Então, vejam, a história do planeta passa basicamente nesses 3 éons aí de formação do nosso planeta por quase 4 bilhões de anos, né? Pouco mais de 4 bilhões de anos, então sobrando para o Fanerozoico esses últimos 542 milhões de anos. Só que o interessante, pessoal, que o Fanerozoico é o momento já que a gente percebe algumas características, né? Então vamos entender um pouquinho, né? Primeira coisa, zoico, né? Então a gente vai perceber que tanto o Proterozoico quanto o Fanerozoico. Por que apareceu esse sufixo, né? Zoico? Zoico quer dizer vida, né? Então nós temos a vida protozoária, né? A vida simples, a vida começando ali, e nós temos o fanerozoico, que é a vida visível, né? Então a vida que nós percebemos hoje. E o fanerozoico, pessoal, que nós estamos hoje, né? Ele é dividido em 3 grandes eras geológicas. Vejam, a era geológica é uma segunda classificação, assim como fosse o mês para nós, né, que a gente tem principalmente ali a mudança, né, nas formas de vida. Então nós vamos ter então a era paleozoica, então paleo quer dizer antigo, zoico vida, então a vida antiga, a era mesozoico, meso quer dizer intermediário e vida, né, então a vida intermediária, aqueles que dominaram o nosso planeta antes dos seres humanos, e Cenozoico, quer dizer a vida atual. Vamos lembrar o seguinte, né? Estava na cena do crime, né? Abre-se as cortinas e os artistas entram em cena. Mas interessante, pessoal, uma forma de guardar essa tabela é observar aqui, ó. Você deve estar observando aqui mais ou menos que o primeiro período, né, depois desses 3 grandes éons é o que nós chamamos de período cambriano, né? E o período cambriano, pessoal, ali a explosão, o surgimento das grandes espécies, né? Cambria é uma cidade na Itália, na qual encontraram muitos fósseis, né? Então veja, esse período cambriano, pessoal, é o primeiro fora dos 3 primeiros éons. Então nós podemos dizer o seguinte, que o proterozoico, o arqueano e o radiano, nós podemos chamar então de pré-cambriano. Então é muito comum que as rochas apareçam com esse nome, né? Rochas pré-cambrianas, ok? Bom, essa foi a primeira parte, então, falando aí sobre a questão do tempo, né? Nós vamos observar aqui rapidinho, junto com essa formação, que a gente tem uma ideia de uns 15 minutos, 12 minutos de apresentação, né? Falar um pouquinho do relevo. E para entender, pessoal, o relevo, nós temos que entender o seguinte, que o relevo é a forma da superfície da Terra. E esse relevo, né, essa forma da superfície, pessoal, ela se dá basicamente pela ação do que nós chamamos de agentes internos do relevo, aqueles que acontecem dentro da crosta, também chamados de endógenos, né? E os agentes externos, aqueles que acontecem fora da crosta terrestre, né? São mais modeladores, né? Aqueles que não vão ter uma ação de criação, mas vai ter uma ação de modelação. E é interessante a gente observar um pouquinho esses agentes aí. Então, começando primeiro pelos criadores, os endógenos, né? Eu gosto sempre de falar o seguinte, né? Os endógenos seriam como se fosse o nosso DNA, né? Eles criam quem nós somos. Então, eu sou, né? A minha expressão física é baseada no meu DNA. Mas é lógico que eu posso ter ações externas, né? Ou seja, movimentos, agentes exógenos, né? Por exemplo, eu vou para uma academia, né? Esteticista, cabeleireiro. No meu caso, cabeleireiro seria uma perda do meu dinheiro, né? Um gasto desnecessário. Mas a gente posso ir para o barbeiro, né? Posso mudar a minha estética, posso emagrecer. Então, isso é por fora, né? Então, a gente chama isso de agentes externos, né? Modeladores, ok? Então, vejam. Então, o que nós temos, então, como criadores, pessoal? Nós temos basicamente 3, que são, né? Os movimentos tectônicos, ok? Os abalos sísmicos e também, pessoal, né, o vulcanismo, ok? Vamos entender primeiro, começando aí, então, pelo movimento, nós chamamos então de movimentos tectônicos. Para isso é interessante a gente dar aquela retomada um pouquinho na estrutura interna do nosso planeta, lembrar que o nosso planeta é formado por conjuntos de camadas, né? O núcleo, o manto, né, e a crosta, né? E cada um deles é formado por 2 partes. Então nós temos o núcleo interno, o núcleo externo, né? O núcleo interno ali com uma temperatura próxima ali de 6.000 graus, né, sólido, né, então formado por níquel e ferro sólido, né. Temos o núcleo externo, também formado por níquel
e ferro, porém líquido, né? Então movimentando a 1.600 km por hora, gerando o chamado campo eletromagnético da Terra. Vale a pena dar uma observada nisso, né? Depois nós temos o manto formado por rocha em estado pastoso, né? Então mais para a superfície, mais próximo da superfície, nós temos ali as rochas mais pastosas e mais para próximo do núcleo as rochas mais líquidas, né? Ou derretidas no estado mais líquido, mas nós temos ali o núcleo se movimentando. E depois também nós temos ali, pessoal, a crosta terrestre, que é a parte consolidada, que nós temos a parte inferior mais densa, que nós chamamos de cima, né, silício e magnésio, e nós temos a parte superior, que é o silício e o alumínio, ok? Bom, pessoal, o que acontece? Como nós temos, né, uma parte muito quente, que é o núcleo, né, e no meio uma parte quase líquida, né, essa parte mais líquida, ela forma o que nós chamamos de células convectivas. Como é que eu posso explicar isso para vocês? Imagina que você pega uma panela para cozinhar ovos, para cozinhar batatas, né? Então, quando você coloca essa panela com água no fogo, você vai perceber o seguinte, que à medida que a água começa a ferver, aquele objeto que está dentro, aquela, né, a batata, o ovo ali, ele vai começar a se movimentar. Por que isso, né? Porque à medida que a água está sendo aquecida, ela vai perdendo densidade, ela tende a ir para as camadas mais altas. E a água que está na superfície, ela vem para baixo. Então, começa um movimento giratório, né? Por quê? Porque a água que está embaixo continua esquentando, então há sempre aquele movimento girando, que é o que vocês estão vendo ali no primeiro desenho que vocês estão percebendo. Então, no interior da Terra, nós temos vários movimentos giratórios acontecendo, né? Que são as chamadas células convectivas. E essas células, então, elas trabalham como esteira, né, movimentando a crosta terrestre, né, gerando, então, né, esse movimento que nós chamamos de tectonismo. Né? Então, vejam, inclusive, que ajudou a separar os continentes. Né? O Alfred Wegener, em 1915, quando ele colocou a ideia da deriva dos continentes, dizendo que os continentes já estiveram juntos, formando Pangeia e tudo mais, oceano, né, o Pantalassa, ele foi meio que ridicularizado porque não tinha como provar isso. Né? Só foi a partir de 1967, né, ali tem alguns personagens principais, o Harry Hess, né, o Robert Gies, né, o Tuzo Wilson. O Tuzo Wilson se sistematizou, né, mas eles então apresentaram essa ideia então das células convectivas, né, então da crosta terrestre fragmentada em várias partes, né, com 12 grandes pedaços e 42 pequenos pedaços que nós chamamos então de placas. Né. As pessoas perguntam o que é a placa. A placa é a crosta, né, uma parte da crosta. Ok? Então veja, só em 67 que conseguiu, então, 68 na verdade, né, que foi então sistematizado esse modelo. Né? Mas vejam, desde 1915, né, então o Alfred Wegener já dizia que a crosta está em movimento. Né? Na época ele achava que era só os continentes, né, mas toda a crosta se movimenta. Né? E nós demos o nome disso, então, esse movimento de teoria das placas tectônicas. Ok? Então vejam, pelo movimento das placas tectônicas nós temos a criação, né, do relevo. E essa é uma das características. A segunda, pessoal, é o fato que nós temos também o chamado vulcanismo. O que é o vulcanismo, pessoal? É o movimento segundo o qual, né, o material magmático que está no interior do nosso planeta, ele extravasa. Né? Vamos lembrar da Ivete, aí extravasa e joga tudo para o alto. Né? Então, a lava começa a sair, né, o magma começa a sair, lava porque quando ela está em estado já resfriando, mas o magma começa a sair, então, né? E isso, pessoal, também é um agente formador de relevo. Vamos lembrar o seguinte, que o vulcão não é só destruição, tá? O vulcão também pode ajudar formando solos mais férteis, né? Ajuda a nivelar o relevo, né? E também nos ajuda a entender um pouquinho o interior do nosso planeta aqui. Nós não conseguimos chegar no manto para explicar isso, tá? E, logicamente, nós temos também os chamados abalos sísmicos, né? O que é um abalo sísmico, pessoal? É a liberação de energia do interior do nosso planeta, né? Então, nós temos lá o hipocentro, que é o ponto de origem, uma liberação. Essa energia, ela precisa ser liberada, senão nosso planeta provavelmente sofreria grandes catástrofes maiores ainda, né? Por quê? Né? Principalmente porque nós temos, né, o vulcanismo acontecendo e também o movimento das placas. Então, esse movimento das placas e o vulcanismo acabam gerando para nós, né, grandes acúmulos de energia, e se essa energia não for liberada, então pode acontecer catástrofes maiores. Né? Bom, então nós temos aí o que a gente chama de agentes internos. Os agentes externos, pessoal, basicamente é a ação da natureza. Né? Então nós vamos ter, né, a chuva, o vento, né, os agentes intempéricos, né, agindo. Né? Nós temos a ação humana, os animais e vegetais. Basicamente, pessoal, nós vamos ter aí três grandes, né, agentes intempéricos. Né? O processo que pode ser químico, né? Quando nós temos então dissolução de elementos, o físico, quando nós temos a quebra, né, desses elementos, o transporte desses elementos, ou biológico, que pode ser químico ou físico, porém causado então por agentes biológicos, né, vegetal ou animal.
Ok? Então, repetindo, pessoal, o que é o agente externo? O agente externo, então, é a modelagem do relevo causado pela natureza, né? Basicamente intemperizando, né? Ou destruindo as rochas, ok? Então, nós podemos ter isso de forma química, de forma física ou biológica, dependendo da origem disso, ok? Então, o químico está aqui, né? Desagregação, decomposição, né? O físico, né? A desagregação, né? E o biológico, que é, então, só simplesmente a causa, né? Ok? E aí, então, pessoal, basicamente, nós temos que lembrar o seguinte, né? Nós, por conta da ação, né, do agente interno com externo, nós vamos ter o que a gente chama, então, de formas de relevo. Basicamente, nós temos aí 4, né? As montanhas, os planaltos, as planícies, né, e as depressões. Então, rapidinho, pessoal, o que é a montanha? A montanha é aquela região íngreme que ainda está em formação, né, mais alta, acidentada, ok? Né, propriamente de áreas ainda de contato de placas, de locais onde nós temos aí o regime de convergência de placas, ok? Bom, vejam, nós temos também os chamados planaltos, pessoal. O que são planaltos? Planaltos são estruturas residuais. São aquelas que foram desgastadas ao longo do tempo, porém não foram destruídas pelos processos intempéricos. Então eles são mais altos, né? E em geral, pessoal, quando eles são de rochas cristalinas, eles são arredondados. Quando são de rochas sedimentares, são mais quadrados. Ok? Depois nós vamos ter ali, né, na sequência, as depressões, que são áreas totalmente destruídas, mais baixas e íngremes, né, acidentadas, ok? E depois nós temos as planícies. As planícies também são áreas planas, né? Porém, são áreas que nós temos acúmulo de sedimento. Então, nós temos a montanha, íngreme, planalto, desgastado, porém não destruído, né? Estrutura residual, as depressões que são destruídas e as planícies que nós temos o chamado acúmulo de sedimentos. Beleza? Daqui a pouco, pessoal, eu volto com outro vídeo falando um pouquinho sobre rochas para vocês, ok?